Aleluia. Você já falou para alguém que ama essa pessoa hoje? Então aproveita aí e fala para esse abençoado que está do seu lado: eu te amo, vaso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu amo a igreja do Evangelho Quadrangular. É uma igreja abençoada que nós servimos a Deus com muito carinho e com muita liberdade. E o Wagner provavelmente vai falar da igreja que foi ontem. Quero convidar aqui o pregador da manhã, Diácono Wagner. Queria que você recebesse ele com uma salva de palmas para o Senhor, aproveitando e dando um glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Ele foi ontem lá em Rio, foi longe, né? É ali, logo um tirinho de espingarda. Que Deus te use, viu, Wagner? Paz, irmãos, bom dia. Bom dia, mano. Vocês estão bem? Amém. Então faz uma carinha de quem está bem aí, irmão. Dá um sorriso aí. Aê, vai você estar com sono. Bem? Então, irmão, como o pastor falou, né, eu fui acompanhar o Geiso ontem lá em Ribeirão Preto, né? Pertinho, né? 5 horinhas, né? Tá lá, pertinho. Né? E era reunião de coordenadores, supervisores e os penetras, né? Que era eu, no caso, né? Que eu não tinha cargo nenhum, eu fui só para ir mesmo. Mas foi bem, irmão. Irmão, assim, talvez a gente não tenha uma visão tão ampla de como é a igreja do Evangelho Quadrangular, né? A gente chegou lá, era uma igreja que comportava 2.500 pessoas sentadas, assim, né? E aí eles começaram a dar os relatos da igreja quadrangular no Brasil. Teve até uma pesquisa do Datafolha que eles mandaram fazer. E aí tiveram um resultado que 7 a cada 10 brasileiros conhecem a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Isso dá um total de 146 milhões de pessoas que conhecem a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E aí também tem outra pesquisa, também do Datafolha, que revela que 43% da população brasileira tem vontade de ir para a igreja do Evangelho Quadrangular. E eles não são da igreja do Evangelho Quadrangular. Né? Então, é quase 100 milhões de pessoas do Brasil declaram que têm vontade de ir na igreja do Evangelho Quadrangular. E aí o nosso presidente lá, o pastor Toninho, eu não sei nem o nome dele, é Toninho, né? Ele falou assim que se o povo tem vontade de ir, por que ele não vai? Muitas vezes falta a gente convidar, né? Ô irmão, vamos lá, eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Então vamos lá para você conhecer também essa igreja que é uma benção. Amém? Irmãos, abre a sua Bíblia comigo aí em Êxodo. Êxodo capítulo 18. Você quer achar, irmão? Dá um glória a Jesus aí para acordar o irmão que está do seu lado, porque pode ser que ele está dormindo, né? Então dá um glória aí para ele acordar, irmão. Êxodo 18. Calma aí que a minha Bíblia sumiu aqui, achei. Êxodo 18. Pode ficar de pé, irmão. Você que achou aí, viu? Já dá um glória aí, irmão. Você tem que acordar o irmão que está do seu lado, irmão. Sua missão é acordar o irmão do lado. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, fala assim, irmão, me ajuda aqui a achar porque está difícil. É o segundo livro da Bíblia, irmão. Êxodo 18. Capítulo 2. Versículo 2, irmão. E Jetro, o sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios, e da mão de Faraó que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Amém? Irmão, põe a sua Bíblia no seu lugar aí. E eu queria te pedir que nesse momento você pedisse a Deus que te falasse com você. Amém? Que a sua expectativa sobre a palavra, sobre o culto, esteja sobre Deus. E que Ele possa realmente suprir as suas expectativas quanto à palavra dele. Que eu seja simplesmente um canal. Amém? Que você possa orar por isso nesse momento. Jesus, nós te damos graça porque tudo que o Senhor fez até aqui é bom, Jesus.
Nos agradecemos ao Senhor por ter nos sustentado, nos ajudado. E queremos pedir ao Senhor que nessa manhã, Deus, o Senhor continue a nos alimentar com a sua palavra. Que possamos sair daqui, Deus, transformados pelo poder da sua palavra. Que cada coração seja um refúgio onde essa palavra entre e haja espaço para a transformação. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, que eu não apareça, mas que o Senhor flua nesse lugar, no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar e aplauda ao Senhor Jesus. Irmãos, a história de Moisés é, né, chovendo molhado, é o que eu queria falar para vocês. Todo mundo já conhece a história de Moisés, eu acredito, né? Mas o que eu queria falar a respeito, talvez que nem todos conheçam essa parte da história, Moisés ele foi chamado com 40 anos, né? Ele estava 40 anos no Egito, Deus chamou ele passou 40 anos no deserto, deu 80, e com 80 anos Deus aparece para ele no monte. E no monte faz algumas revelações para ele, diz o que ele vai viver e o que ele vai fazer. Só que nesse momento, Moisés já era casado, Moisés já tinha os filhos dele. E o que eu acho interessante é que quando Moisés vai fazer a obra de Deus, quando ele começa a falar, não, eu vou lá no Egito, eu vou lá resgatar o povo, eu vou fazer tudo isso, ele pega a esposa dele, os filhos dele e fala, ó, volta para a casa do seu pai lá, que eu vou fazer a obra de Deus ali, daqui a pouco eu volto. Né? Ele não falou assim, não, vamos comigo. Não, ele deixou eles ali descansando e vou lá, talvez por conta das lutas, talvez por conta das dificuldades que ele fosse passar. E Moisés deixou. Então Moisés se separou? Não, Moisés não se separou, irmão. Ele deixou para servir a Deus e depois ele teve de volta, que foi esse momento. E o que eu queria me atentar é justamente nisso. Porque assim, se a gente lê a história de Moisés no livro de Êxodo, né, a gente vai ver, Êxodo e nos que se segue ali, a gente vai ver o tanto de milagre que Moisés presenciou. A gente vai ver a questão das 10 pragas, a gente vai ver Deus dando carne no deserto, Deus fazendo água saindo da rocha, Deus fazendo inúmeros milagres através da vida de Moisés. Só que, no dia que Moisés estava com a sua esposa e Gerson, ele precisava circuncidar o filho dele, Gerson. E ele não lembrava disso. Eu acho que ele nem tinha aprendido isso, na verdade. E aí Deus queria matar Moisés, queria matar o menino, e aí Zípora, foi lá e circuncidou o filho, que era uma das leis da época, e ela disse para Moisés assim, você para mim é um marido sanguinário. Por quê? Porque ela teve que cortar o prepúcio do menino e saia sangue. Então, ela tinha essa imagem, e ela volta para a casa do pai dele nessa situação. E o que eu acho interessante é que Moisés era um líder do povo, um líder da região dele, e ele conseguia pregar o evangelho para todo mundo, ele conseguia falar do amor de Deus para todo mundo, ele conseguiu convencer 3 milhões de pessoas a seguir ele pelo deserto, mas ele não conseguiu convencer a esposa dele e os filhos dele que servir Deus era bom. Ele não conseguiu trazer a esposa dele junto com ele. Ele não conseguiu trazer os filhos dele junto com ele. Mas ele fazia muito milagre, irmão. Ele fazia, falar da vida de Moisés é chover no molhado, como eu disse. Ele fez de tudo que você imaginar, irmão. Foi o único homem que falou face a face com Deus. Foi o único homem, talvez, que pediu para Deus ver a face e viu uma parte de Deus. Talvez ele foi o único nisso. Mas o que eu quero me atentar é o seguinte, eu quero falar sobre 2 modelos de servir a Deus nessa manhã. 2 modelos. O modelo de Moisés e o modelo de Josué. O modelo de Moisés é uma pessoa que ele consegue muito bem, eloquentemente, ele consegue falar bem para todo mundo de Deus. Ele consegue chegar e demonstrar Deus para as pessoas conseguem ver Deus no que ele fala, ele consegue fazer milagres, Deus faz milagres através dele, mas ele não consegue trazer a casa dele, junto com ele. E eu sou assim, eu já acompanhei muitas ministrações, eu me converti em 2010. Irmão, eu estou ficando velho na igreja, meu Deus. 10 anos vai fazer esse ano em agosto, faz 10 anos que o Michel me trouxe com algumas pessoas aqui. Lembra, Michel, daquele dia? Primeiro dia que me trouxeram aqui, vai fazer 10 anos que não está aí. E assim, eu lembro que naquela época eu acompanhava muitos irmãos, eu ia para monte com um monte de gente de um monte de igreja. E eu ouvi uma frase assim, que talvez você já deve ter ouvido, cuida das coisas de Deus, que Deus... Já ouviu essa frase também? E eu cresci com isso, irmão. Eu falei, vou largar tudo, vou largar a família, vou largar amigo, vou largar tudo. Porque eu preciso servir a Deus e Deus vai cuidar das minhas coisas. Eu aprendi isso. Quem mais aprendeu isso aí? Levanta a mão, irmão. Quem mais aprendeu desse jeito? E nem foi muito daqui. Porque os pastores sempre falaram o seu ministério, o primeiro ministério é a sua família. E eu não entendia muito bem isso. Eu falava, não, eu sou igual Moisés, eu vou largar tudo e vou fazer a obra de Deus. Porque é um chamado, a gente fala assim, não, eu tenho uns amigos aqui que não batem muito bem, eu vou largar eles e vou servir a Deus. Ah, minha família não gosta muito de igreja, eu vou largar ela e vou servir a Deus.
eu tô na escola aqui, os meus colegas de sala não gostam muito de igreja, então eu vou largar eles e vou servir a Deus. E no caso de Moisés não foi diferente. Ele largou a família e foi servir a Deus. E na cabeça dele, como na minha e como na de muita gente, isso está certo. Porque a gente fala assim, bom, Deus me chamou, então Deus se vira para salvar eles. Né? Deus lá no caminho vai dar um jeito deles virem até mim, vai converter, vai acontecer um milagre. Só que a gente esquece que quando a gente estava naquela situação, foi Deus também que enviou alguém, ou de alguma maneira foi até lá naquela situação e te trouxe. Foi alguém que não tinha essa mentalidade de largar a família, não, eu não falo mais com quem é do mundo, né, irmão? Que a gente tem esse costume de falar quem é do mundo e quem é da igreja, né? Como se quem fosse da igreja não estivesse no mundo, né? Enfim. Então, e a gente tem essa mentalidade. E é um modelo que eu acredito que hoje Deus está destituindo. E Deus está levantando um outro modelo. Porque se a gente reparar, Moisés fez tudo o que fez. Moisés ganhou muita gente para Jesus. Para Jesus na época, para Deus, né? Então ele mudou muitas coisas. Ele tirou o povo do Egito, mas se a gente for ver, Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida. Moisés ficou 40 anos com o povo, sofrendo com o povo no deserto. Moisés ensinava todo dia de manhã, de tarde e de noite. Olha, é assim, assado, assim, assado, assim, assim, assado. E no final da vida, quando ele podia falar, bom, agora eu vou entrar na Terra Prometida, eu vou receber a promessa que eu recebi lá no começo, Deus falou, Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. E eu vejo, eu sei que a Bíblia fala que Moisés não entrou porque Moisés desonrou a Deus num certo momento da vida dele. E eu acredito muito que essa parte de Moisés ter abandonado a família dele como desculpa para servir a Deus é um dos motivos. Não, a Bíblia não fala isso, eu estou dizendo que eu acredito. Que é um dos motivos dele não ter entrado na Terra Prometida. Porque a maior instituição de Deus para um homem, para uma mulher, é a família. Você pode ver o que o diabo mais investe em tentar destruir é a família. Se você pegar um índice de 10 anos atrás, quantas pessoas se divorciavam e quantas pessoas se divorciam hoje, dá mais do que o triplo. Antigamente as pessoas brigavam no casamento, eles sentavam e consertavam. Hoje elas brigam no casamento, elas se separam e arrumam outro. E aí briga de novo e arruma outro. Então, o tempo está mudando. As coisas não são mais como eram antes. Eu vi uma postagem no Facebook recentemente, uma tiazinha bem velhinha falou assim a respeito de... você tem 3 filhos, né? Para uma menina de 17 anos. Ela falou assim, e você que tem 18? Né? Aí ela falou assim, mas os 18 são do mesmo homem, do mesmo marido, que é pai deles até hoje, mora comigo até hoje. Então nós estamos vivendo realmente uma mudança de paradigma. É uma cultura que está entrando no nosso meio que não existia 10, 20 anos atrás. Se você pegar a história dos seus avós, dos seus pais ou de pessoas mais velhas que você, talvez você fale assim, uau, foram 30 anos de casado, foram 40 anos de casado, fizeram bodas de ouro, 50 anos. E hoje a gente está com dificuldade de cumprir uma de 5, de 10, que seja. Aí a gente fala, mas é difícil, o casamento é difícil. Irmão, quer coisa mais difícil que casamento? Não existe, irmão. Quem é solteiro, não recomendo, continua solteiro, irmão. E eu falo que meu casamento é bênção. Quem é casado, irmão, é fácil? Seja sincero. Juninho, é fácil? Juninho é casado tem nem 1 ano. Eu postava lá no grupo de casais, eu acho. O negócio assim, a dificuldade começou quando eu disse sim e a minha esposa falou, não gostei da forma que você falou sim. Já começou ali. Eu achei engraçado isso que eu falei que é verdade, porque quando você é solteiro, ninguém te avisa. As pessoas falam, não, irmão, casa é bênção. Olha, glória a Jesus. E é bênção, eu não estou reclamando, não, irmão. Eu sou feliz, meu casamento é bênção. Eu estou dizendo que é difícil, irmão. Viver em família é difícil. Talvez por isso que Moisés falou assim, bom, guiar 3 milhões de pessoas no deserto é uma coisa. Agora casar, viver com a família todo dia ali é outra. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que Jesus conversando com Deus no céu, você já talvez tenha visto isso. Ele fala assim, Deus, é o seguinte, eu vou lá, eu desço na terra, eu evangelizo o povo, eu curo os enfermos, eu morro na cruz, ressuscito. Mas casar eu não caso não. E ele fala isso. Aí o pastor Cláudio Duarte fala assim, por que, irmão? Morrer na cruz talvez seja mais fácil que casar. Por quê? Porque casar e morrer todo dia. Talvez devia substituir a palavra de casar para renúncia. Para ceder, porque tem hora que você está certo e você tem que pedir desculpa. Quem nunca? Está certo, desculpa, amor. Você está certo.
Mas você sabe lá dentro que quem está certo é você. Né? É renúncia, Leandro? É renúncia. Você tem que aprender a sempre olhar o lado do outro. E aí a gente vem com uma conversinha mole que fala assim, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. É hipocrisia isso, irmão. É hipocrisia. Ah, você casou para ser feliz? Não, eu casei porque eu era feliz demais. Falei, não, eu estou muito feliz, irmão. Então, né, eu tenho que aprender as coisas na vida, então eu vou casar para ser mais feliz. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmão, é que Moisés também tinha essas dificuldades. E ele achou uma porta de escape. E talvez nós hoje, nós encontramos uma porta de escape também. Deus, eu sou líder de célula, eu sou diácono, eu estou tão atarefado que eu não tenho mais que cuidar da minha família. Minha família vai para o culto, então tá bem, glória a Jesus. Quando Paulo aconselha a instituição dos diáconos, dos presbíteros, ele fala assim, aquele que não cuida bem da sua casa, não serve para cuidar na obra de Deus. Então parece que é um versículo ao contrário do que a gente aprendeu. Cuida de Deus, das coisas de Deus, que Deus cuida da sua. Quando na verdade é o contrário. Cuida da sua família, dos seus filhos, e aí você está apto para cuidar das coisas de Deus. É meio inverso. Mas a gente aprende isso, eu não sei como. Eu usei como desculpa isso. Ah não, eu vou servir a Deus, está tudo certo. Moisés também eu vejo aqui. Só que o final de Moisés, eu imagino Moisés velhinho já, com 120 anos, ó, novo. Né, velhinho. Imaginando, bom, eu peguei 3 milhões de pessoas, né? Enfim, um tanto de coisa, e olhava para a família dele. Olha, eu não consegui dizer para minha esposa que Jesus amava ela. Eu não consegui dizer para meus filhos quanto Deus amava. E se eu conseguir dizer, eu não consegui demonstrar. Porque talvez se Jétro, nesse texto que a gente leu, que era o sogro dele, não trouxesse a família até Moisés, talvez Moisés nunca teria ido buscar. Não sei. Mas a preocupação de Moisés estava mais com a obra de Deus. Mas ele não percebia que a obra de Deus era a família dele. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui acha que vale a pena ter sucesso no ministério e fracasso na família? Alguém acha que sim, vale a pena? Eu tenho um ministério abençoado, mas chego na minha casa e está tudo destruído. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Quantas vezes nós já ouvimos o pastor e a pastora falar isso? O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Se você pegar o índice das pessoas que foram presas em 2019, o índice, mais de 70% das pessoas presas não foram criadas por pai e por mãe dentro de casa. Se você for numa escola pública ou numa escola particular, não sei, eu sei da escola pública, você vai ver que 99% dos alunos que dão trabalho na escola, que são ruins de nota, são pessoas que não são criadas por pai e por mãe dentro de casa. Então eu vejo nitidamente que o diabo está atacando a nossa sociedade como? Destruindo as nossas famílias. Porque a gente sempre acha que a culpa é do outro. Nós sempre achamos, não, o problema é você, o problema é fulano. Não, o problema sou eu. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa família. Não vale a pena. Mas Wagner, você está querendo dizer o quê? Para mim não fazer a obra de Deus? Muito pelo contrário, estou falando, faça a obra de Deus. Comece pela sua casa. Maridos, amem a sua esposa. Esposas, amem e suportem os seus maridos. Filhos, obedeçam os seus pais. Ontem eu fui nem sei como é que é o nome do evento, né, com o Geise. E aí o Geise falou assim, Wagner, eu estava assistindo uma reportagem e uma menina de 19 anos, né, tinha morrido, foi para uma festa e morreu. E ele falou que naquela hora o Espírito Santo falou com ele, tá vendo? Isso aí é a desobediência do primeiro mandamento com promessa, que é honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Essa menina tinha 19 anos, na reportagem ele falando, ela foi para uma balada com a desobediência dos pais e morreu lá. Aí o Espírito Santo falou com ele, tá vendo? A pessoa que não cumpre uma ordem, olha os fins dela, porque a promessa é clara, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Morreu cedo, possivelmente desonrava o pai e a mãe. Então nós estamos perdendo alguns princípios, e um deles que eu vejo o maior é o familiar. A gente tem dificuldade em dizer para nossa esposa, amor, te amo. Eu não chamo a minha esposa de amor. Nunca chamei, né, Bê? Nunca. Eu não chamo. Eu sou meio bruto, né? Eu sou meio pastor da vida, né, pastor? Sou igual pastor. Eu sou discípulo do pastor em tudo, irmão. Então, eu sou meio bruto. Mas a minha esposa sabe que eu amo ela. Eu demonstro ela no dia a dia. O meu filho sabe que eu amo ele. Eu acho que sabe, né?
Ele não entende muito ainda. Mas, enfim, nós precisamos isso, irmão, amar nossas famílias. Porque o diabo ele está 24 horas bombardeando ela. Bombardeando os nossos lares. Os nossos filhos, muitos, estão crescendo sem referência. Porque ele olha para um pai separado, para uma mãe separada. Enfim, talvez você teve uma vida deturpada lá antes de vir para a igreja, mas você veio para a igreja e não se tornou um modelo ainda. O seu filho tem que olhar para você e falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero servir a Deus igual meu pai serve. Eu quero amar uma mulher como meu pai ama minha mãe. Uma filha tem que olhar para a mãe e falar assim, eu quero amar um homem como a minha mãe ama o meu pai. As referências têm que ser as de dentro de casa. Só que parece que a gente está se bombardeando. Eu estava conversando com um casal recentemente e parecia que era uma guerra, não parecia que estamos caminhando para o mesmo sentido. Não, a gente está um contra o outro. Aqui é para ver quem é melhor. É a queda de braço. E a pastora falou para mim assim, Wagner, quando eu converso com o pastor, a gente fala muito disso. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos indo com o mesmo propósito. E nós precisamos caminhar junto para ficar mais fácil a caminhada. Nós precisamos entender isso. Nós, como família, isso eu falo em casa e na igreja, estamos indo para o mesmo lugar. Quem é que quer ir para o céu, irmão? Todo mundo quer ir para o céu, não quer? O caminho é um só, não existe dois. Então a gente tem que ir pelo mesmo caminho. E se a gente for brigando, irmão, vai demorar mais de chegar. Se a gente for discutindo, sei lá, tentando dificuldade um com o outro, só vai demorar mais. Então a gente tem que começar a renunciar mais e amar mais, irmão. A chave da transformação de Itacoaxetuba, como o pastor disse, é o amor. Nós precisamos amar. Ontem nós estávamos lá, né? E aí o pastor da igreja local, o pastor presidente, o Toninho, falou assim, você já fez batismo esse ano? Já. Batizou quantos? 134. Pastor Toninho, 134? Em janeiro. Aí o Cris, né, Cris? Foi no congresso de homens lá, né? Aí ele falou que é assim, um mês batiza 100 e pouco, o outro é 200 e pouco. Falei, uau! Então nós estamos amando pouco a nossa cidade. Esse ano não teve batismo ainda, né, pastor? Nós estamos amando pouco. Porque se lá é possível, aqui também é possível, irmão. Porque o mesmo Jesus que opera lá, opera aqui. E ontem nós fomos lá, eu falei para o Jesus, nossa, Jesus, essa igreja é muito top. Mas em todos os aspectos. Sabe, tipo assim, é uma igreja que eu vejo que tá, tipo, não está perdendo tempo com picuinha. É como se falasse assim, pastor, tem tanta gente para a gente ganhar, tem tanta alma para a gente ganhar para Jesus. Você acha que eu vou perder tempo brigando com o Juninho? Ah, mas o Juninho falou tal coisa. Não, irmão, tem tanta alma para me ganhar. Tem tanta gente para me amar, para me cuidar. Eu vou perder tempo com, porque o Anderson falou tal coisa que eu não gostei. Passou e não me deu a paz. Meu irmão, amadurece, berçário não é aqui não. Eu vi essa frase esses dias. Igreja não é berçário não, irmão, para ficar passando a mão na sua cabeça. Eu tô dodói. Não, irmão. A cruz já é suficiente. O Anderson cantou aqui, pela cruz me chamou. Jesus não foi com um buquê de rosas lá, eu te amo, uau. Ele foi com a cruz, irmão. Quer vir, siga-me. Quer vir, siga-me. Então vamos amar, irmão. Moisés, ele era um modelo que eu creio. Não estou falando de Moisés, eu estou falando do modelo que Moisés estava inserido. Está sendo destituído. É um modelo de que eu vou servir a Deus sozinho e a minha família fica em segundo, terceiro, 10º plano. Se você ler Êxodo, você vai ver que Moisés, ele todos os dias, pela manhã, quando o sol nascia, ele se assentava no meio do povo e fazia uma fila gigante para todo mundo se aconselhar com ele. Moisés, eu estou passando uma dificuldade. Isso, o que eu faço? Faz isso. E chegava no final da noite, ele não tinha terminado ainda. Só que eu imagino, quantas vezes o filho dele, o Gerson, precisou de um conselho? Pai, estou precisando fazer tal coisa. Só que o pai dele não estava lá. Porque o pai dele estava ocupado demais fazendo a obra de Deus. A nossa obra de Deus é muito grande, irmão. Só que começa na nossa casa. Eu queria que você abrisse comigo em Josué 24. Josué, capítulo 24. Deixa eu achar aqui também, Josué. Você que achou, irmão? Dá uma glória a Jesus, irmão. 24, versículo 15. Você não achou, irmão? Pede ajuda para os diáconos que estão bonitão aí, eles vão te ajudar rapidinho. Josué 24, 15. Aqui a gente está falando de Josué, que foi o substituto de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, mas o substituto dele foi Josué. Amém? Encontraram? 24, versículo 15. Porém, se vos parecer mal
aos seus olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses do amorreu, em cuja terra estão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Consegue ver a diferença? Moisés, ele deixa a família para servir a Deus. Josué, assim que vence os inimigos, ele fala, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aí eu imagino Deus falando assim, então esse aí pode entrar na terra prometida. Esse aí entendeu o propósito. Josué foi o maior estrategista de todos os tempos, de todo tempo de guerra, irmão. Ninguém criou tantas estratégias para guerrear quanto Josué. Ele vencia a batalha sem hora só no grito. Vamos dar 7 voltas aqui em Jericó gritando, irmão. Quem estava lá dentro já tremia de medo. Quando os muros caíram, então, pronto, venceu. Entre outras coisas. Josué, a família de Josué servia a Deus com ele. Josué não falou assim, ó, fica aí que eu vou fazer a obra de Deus. Ele falou assim, não, a obra de Deus começa aqui. Terminei aqui, vamos agora comigo. Porque a sua esposa, Deus te deu ela para você servir a Deus com ela. Não é, não, mas ela não gosta da igreja. Não, irmão, então você tem a obrigação, sim, obrigação. É uma palavra forte, mas é essa. De mostrar para ela o Jesus que você serve. Porque se eu e você não conseguimos ser cristão dentro de casa, peraí, tem alguma coisa errada, não tem? Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, a maior luta espiritual que alguém passa é quando ele se converte e a família dele não. Porque dentro da casa dele, as pessoas não se convertem, porque profeta de casa não tem honra. Não tem essa. Usam isso também como uma certa desculpa. Mas eu acho que assim, quem conhece melhor a gente do que a nossa família? Então quem vai conseguir ver uma mudança em você melhor do que a sua família? Imagina um esposo que é bruto, aquele cara bruto, sabe? Não dá nem bom dia direito. Chega, a mulher fala, bom dia, amor. Ele, sabe? Bem ruim mesmo. Do nada ele chega lá, no outro dia, bom dia, amor. Dormiu bem? Nossa, a mulher ó, ganhou um ano, não foi nem um dia, ganhou um ano. Por quê? Porque quando Jesus entra e há uma transformação, irmão, não tem como alguém não ver. Não tem como você estar com Jesus e talvez a sua esposa não, e ela não vê que você mudou. Porque aqui na igreja a gente fala, nossa, irmão, você está uma bênção. Nossa, você olha, você é isso e aquilo outro. E aí fala, não, minha esposa não quer nem saber de igreja. Mas por quê? Não quer nem saber. Aí vai conversar com a esposa do cara, o cara fala assim, não, ele vai para a igreja, ficou até em paz quando ele vai. Porque aqui em casa é só gritaria, chega, fala um monte, chuta e tal, não sei o quê. Irmão, não. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Quer fazer a obra de Deus? Vai para casa, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Dedique tempo a eles. Dedique tempo à sua casa. A primeira célula que nós precisamos liderar é a nossa família. Porque quando a nossa célula, a família, for bem liderada, aí a gente vai poder falar, vem cá, Juninho, na minha casa, que tem uma célula aqui. E as pessoas vão falar assim, uau, olha o que Jesus fez nessa casa, eu quero que faça na minha também. E aí a célula já multiplica para outra casa. E assim vai para outra. Nós precisamos investir, irmão, naquilo que Deus nos deu. Casamento não é descartável. Não é. Eu lembro quando eu namorava, o pastor falava assim, Wagner, você pode escolher agora, viu? Então escolhe bem. Vê se é o que você quer. Lembra, pastor? O pastor me chamava no gabinete, vê se é o que você quer, Wagner. Depois casou, não tem mais negócio de escolha não, irmão. Você escolhe enquanto você está solteiro. Até noivo. Ele falou para mim uma vez assim, Wagner, até noivo pode separar. Mas pastor, está tudo pago, não importa. Oxe, não está no nome ainda. Mas depois passou para o nome e já era, irmão. Nós precisamos aprender. Quando quebra uma coisa, a gente vai lá e conserta, não joga fora e compra outro, não. A palavra de Deus permanece a mesma. Ontem eles bateram muito nessa tecla, pastor. O lema da Igreja do Evangelho é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que Deus valorizava ontem, Ele valoriza hoje e vai valorizar amanhã. E é a família. Em Itacoaxetuba, eu estava pesquisando, já tem recentemente aqui, a última pesquisa do IBGE em Itacoaxetuba mostrou que 377 mil habitantes existem em Itaquá. 377 mil. Igrejas evangélicas não tem um índice em IBGE, mas se você andar, irmão, é difícil você ver uma rua hoje que não tem uma igreja evangélica. Às vezes eu vou no painel com os meninos e eu falo, olha nessa rua aqui, quantas tem? Tem uma rua ali que deve ter umas 8, sabe? E é uma do ladinho da outra, assim, ó. Só falta a nossa, sabe? É uma do lado, assim, colada, assim, parede com parede, às vezes. Eu acho que fica assim, ó, você acaba o culto 8 horas, então o meu vai começar às 8. Sabe? E é bênção isso, porque, tipo assim, é bom que está crescendo o evangelho. Está sendo propagado, está sendo divulgado. Mas nós precisamos entender o seguinte, nas igrejas que existiam lá em Apocalipse, que fala, era uma igreja por cidade. E as cidades eram transformadas.
Então, quando eu vejo que em Itaquaquecetuba existe 377 mil habitantes, e nós estamos numa igreja que foi dada por Deus, a responsabilidade desses 377 mil é nossa. O pastor falou de 40 igrejas em Itaquaquecetuba. Cara, parece loucura. A gente fala assim, loucura, teve um pastor, lembra do Emerson que o senhor trouxe aqui? Ele abriu 40 igrejas em 40 dias. Quem lembra do Emerson quando veio aqui, lá do Pará, né, pastor? De Ananindeua, é isso? É no fim do mundo isso aí. Ele abriu 40 igrejas em 40 dias. Eu falei, uau, a gente precisa desse amor pela nossa cidade. Nós precisamos amar a nossa cidade a esse ponto. De, sabe, fazer tudo o que for preciso por ela. A nossa cidade, irmãos, está sem referência de homens e mulheres casados. Em todos os aspectos de sociedade. Sabe, lá no seu trabalho, talvez você nem trabalhe na cidade, mas está faltando pessoas que sejam um marido exemplar, uma mulher exemplar. E Deus colocou você lá para que você seja isso. Deus colocou você lá na escola para que você seja um exemplo de como ser filho. Foi ontem, não? Foi, sei lá, domingo, eu acho. Eu estava conversando com um irmão da igreja, ele falou que o filho dele estava conversando com alguns amigos, e esses amigos influenciavam ele a fazer, vamos fazer tal coisa errada. Ele não fez, chegou em casa e falou, pai, os meninos me mandou fazer isso, isso e isso. Você fez? Não. Uau! O que eu achei mais interessante foi ele ser o melhor amigo do pai dele e o pai dele ser o melhor amigo dele. E ele, quando aconteceu alguma coisa errada, ele não correu para alguém, ele correu para o pai dele. Falou, pai, olha, e aí? O pai dele falou, não, filho, não é assim. Está faltando isso. Nós sermos os amigos dos nossos filhos. Nós sermos os amigos das nossas esposas e vice-versa. Para que a nossa família, irmão, não seja destruída. Olha, vai fazer 5 anos que eu sou casado. Irmão, são 5 anos mais difíceis da minha vida, irmão. De longe, assim, uau. A Pri sabe, o dela também foi. Se o meu foi difícil, imagina o dela, irmão. Se o meu foi difícil, imagina o dela. Porque, irmão, é muito difícil. Mas quando você entende que Deus uniu você para cumprir um propósito dele, eu acho que não tem dificuldade a essa altura. Sabe, nós estamos precisando ser referência. As pessoas estão precisando olhar para os nossos casamentos e falar assim, vale a pena casar ainda. Sabe, os jovens precisam olhar para nós e falar assim, uau, vale a pena casar. Vale a pena esperar. Vale a pena ser obediente. Vale a pena. As esposas precisam começar a olhar para os maridos e falar assim, uau, meu marido parece com Jesus. Porque a Bíblia diz isso, não é que ame a sua esposa, ame o seu marido, não. Sujeite-se ao seu esposo como a igreja é Cristo, isso é. Então, assim, as esposas precisam olhar isso e falar assim, uau, meu marido parece Jesus, ao ponto de eu querer me sujeitar a ele. Sabe, eu me sujeito ao meu esposo porque ele parece com Jesus. E o esposo precisa olhar para a esposa e falar assim, uau, eu morro por ela. Eu morro por ela. Sabe, isso, irmão, a gente precisa alimentar isso. Parar com esse negócio de qualquer coisinha é briga. Eu não gostei. Para, irmão. Tanto de coisa que a gente não gosta lá no serviço e o patrão faz, nós faz, nós faz. Não tem um monte de coisa lá no serviço, você está lá e vai falar, não quero. Não quer? Não, mas eu não quero, mas eu faço. Não, baixa a cabeça lá, porque se não fizer, não recebe. E dentro de casa, não, eu não quero, eu não faço. Não, irmão. É na nossa casa que tudo começa. Então, a minha dica, irmão, o meu conselho, o que Deus tem falado muito ao meu coração é, ame a sua família. Seja um modelo com a sua família. Que as pessoas olhem para você e falem, uau, Jesus está ali. Porque uma família dessa é a que eu quero ter. É possível ainda. Vale a pena, jovem. Você quer solteiro, vale a pena casar. É difícil, mas vale a pena. Olha, eu não me arrependo nem um dia. Vontade de divorciar eu nunca tive, mas de assassinato, irmão, um monte. Nossa, vocês não têm noção. Mas vale a pena, irmão. Parece que não, mas vale. Sabe? É engraçado, mas é sério. E é isso, nós precisamos ser referência. Jesus nos chamou para que nós sejamos referência. O seu casamento precisa ser uma referência. O seu modelo de paternidade, irmão. Os amiguinhos do seu filho lá na escola têm que olhar e falar, uau, eu queria que meu pai fosse igual ao seu pai. Eu queria que a minha mãe fosse igual à sua mãe. Mas por quê? Porque a sua mãe vem te buscar na escola, te trata todo diferente. Eu lembro quando eu era criança, que a gente jogando bola na rua, e alguém gritava assim, fulano, vem comer. Era a mãe de alguém gritando fulano. Eu falava, uau, minha mãe quando me grita, moleque, sai da rua. E eu achava isso interessante. Mas que Deus possa nos levantar como referência. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus?
Amém. Fique em pé por um instante. Obrigado, Wagner.